Então, bora começar direto ao ponto. Nesse vídeo aqui você vai entender como que um líder deve organizar a própria agenda, como que um empreendedor, como alguém que está à frente de uma organização, pode organizar a sua agenda de uma forma que ele cuide do momento presente, que ele consiga que as coisas continuem caminhando como devem ser, mas que ele também consiga ter tempo para ele mesmo e ele consiga cuidar do futuro. Parece que é algo impossível, né? Parecem muitos pratinhos para equilibrar. Eu venho aprendendo a equilibrar, digamos assim, esses pratinhos há 20 anos, né? Estou empreendendo já fazem quase 20 anos. E eu já li a grande maioria desses livros que ajudam a gente, que falam sobre hábitos, que falam sobre produtividade, que falam sobre gestão do tempo. E eu me deparei com muita coisa que não se aplicava à minha vida. E eu fui criando, né, aprendendo um pouco daqui, um pouco dali. Eu fui aprendendo qual que era a maneira que eu poderia realmente trazer isso para minha rotina e me tornar mais eficiente, me tornar mais produtivo, mas principalmente me tornar mais feliz. E o que eu estou compartilhando aqui com você é o vídeo que talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei, porque é o vídeo que eu gostaria, assim, claro, eu já gravei outros vídeos que eu também gostaria de ter visto lá atrás, mas esse vídeo, se eu tivesse visto ele quando eu comecei a minha vida profissional, eu acho que eu poderia, assim, ter tido muito mais eficiência, ter ganhado muito tempo, ter lido menos livros inúteis, ter estudado menos coisas que não me serviram e ter focado mais naquilo que realmente podia me levar para frente. Enfim, não vou ficar aqui pensando no que deixou de acontecer, mas o que eu quero te dizer aqui é que você pode aproveitar esse vídeo muito bem. Eu arrisco te falar que esse pode ser o vídeo mais importante que você já assistiu, olha só. Não é querendo ser pretencioso demais, mas é porque realmente eu estou fazendo isso aqui com muito carinho mesmo e eu estou fazendo de tudo para conseguir te ajudar a alavancar a tua carreira, conseguir assim se sentir melhor com você mesmo, conseguir fazer crescer a empresa que você trabalha, enfim, tudo isso num vídeo só. Então aproveite ele. Se em algum momento você começar a se sentir distraído, querer assistir outro vídeo, lembra disso que eu estou te falando de verdade, é um conselho de amigo, assim, não é pelo meu engajamento no YouTube, não é por nada disso, porque eu sei que não é um vídeo que vai mudar a minha vida, mas esse um vídeo pode mudar a tua vida. Então, se em algum momento você se sentir assim, querendo mudar, meu, nem que tenha que pausar ele e assistir depois, mas não deixe de assistir esse vídeo inteiro. E se você estiver ouvindo ele e você vê que algumas coisas você não conseguiu captar, tudo bem, dá um tempo, depois assiste ele de novo, porque aqui pode ser que esse vídeo não seja um vídeo tão curto, ele vai acabar sendo um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu vou trazer para você o sumo daquilo que eu consegui aprender sobre gestão de tempo, sobre liderança e sobre bem-estar também. Porque, olha, eu já fui aquela pessoa, eu já tive burnout, mas assim, burnout mesmo, não é aquela coisa, ah, eu acho que foi burnout. Burnout, assim, de acordar gritando toda noite, louco, e de não conseguir entender o que as pessoas falavam comigo porque meu cérebro pifou. Então eu já tive um burnout bem feio, já passei, assim, anos da minha vida trabalhando 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, desesperado, ganhando muito pouco dinheiro. Então, assim, já passei perreio. E se eu tô fazendo isso aqui é para te ajudar mesmo, tá? É uma maneira que eu encontrei, gravar esses vídeos é uma maneira que eu encontrei de ressignificar todas as dificuldades que eu já passei profissionalmente. Então, por favor, pega o balde de pipoca, pega o caderninho e vamos fazer um vídeo foda aqui para você sair daqui, tipo, transformado. Esse vídeo aqui, ele poderia ser o primeiro vídeo do meu canal. Ele não é o primeiro vídeo que eu tô gravando e também não é o primeiro vídeo que eu vou postar, mas ele poderia ser porque ele é a base, ele é a estrutura de tudo que vem depois, né? Nesse vídeo, só nesse vídeo aqui, você vai ver sobre mentalidade, liderança, produtividade, empreendedorismo, eficiência, foco, hábitos, organização, que são os principais temas desse canal. Por quê? Porque ele é o alicerce, ele é a base, ele fala sobre a gestão do seu tempo. E tudo aquilo que acontece na sua vida acontece dentro do seu próprio tempo. E se você não controla ele, é impossível você controlar o que acontece na sua vida. Claro, é impossível a gente controlar 100% do que acontece na nossa vida. Mas quando a gente está liderando, a gente tem um objetivo, a gente está levando uma organização, ou seja o que for, em um sentido. E a gente tem que, de alguma forma, otimizar, né? Trabalhar para que a gente consiga prever o maior tipo de situações possíveis e consiga ser resiliente para, independente do que acontece, a gente continuar trilhando o caminho que a gente tem que trilhar. Então, esse vídeo não é sobre você controlar também toda a sua vida, mas é sobre você conseguir se organizar e deixar margem o suficiente para lidar, inclusive, com os imprevistos, mas de forma que você não se perca em você mesmo, que você não se perca na sua rotina, que você não se perca no seu trabalho. Porque se você está liderando e você se perdeu, meu, ferrou, todo mundo está perdido. Qual que é a ordem, mais ou menos, aqui desse vídeo? Primeiro ponto, né? São 4 tópicos, na verdade. Teve aqui a nossa introdução, que eu já fiz a introdução, pá, bonitinho para você, você entendeu a importância desse vídeo, você vai ficar comigo aqui até o final. Aí a gente tem os 4 tópicos que vêm a seguir. Mentalidade sobre o tempo, que vai ser jogo rápido. Mentalidade sobre ser um líder, que também vai ser jogo rápido. Aí a gente vem a explicação dos grandes blocos, que é o que eu considero assim o mais importante, que você precisa ter isso claro e sair desse vídeo com totalmente assim isso organizado e começar a pensar em como organizar a tua vida, a tua rotina dentro desses 4 blocos. E depois eu vou vir com alguns detalhes
Sobre os blocos, então provavelmente quando eu falar dos grandes blocos você vai ter algumas dúvidas e aí depois essas dúvidas vão ser tiradas com os detalhes nos blocos, vou trazer alguns exemplos da minha vida, vou elaborar um pouquinho melhor e explicar um pouco melhor cada um desses blocos, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, mentalidade sobre o tempo. Tudo acontece dentro do tempo. Eu já falei isso para muitos dos meus alunos, né? Parece óbvio, nossa, é óbvio demais. Claro que tudo acontece dentro do tempo. Beleza, mas o que eu estou dizendo aqui para você é que se você não dedicar tempo para cuidar do seu futuro, você vai viver o tempo inteiro resolvendo os problemas do seu presente. Então você precisa saber essa dosagem de quanto você vai dedicar tempo para cuidar dos problemas, para gerenciar aquilo que acontece no seu dia a dia e quanto você vai usar o seu tempo para construir o futuro que você deseja. E grande parte dos líderes se perdem nisso, né? Você está assistindo esse vídeo e você deve estar pensando, provavelmente você é uma dessas pessoas que pensa, nossa, eu vivo apagando incêndio. E às vezes você precisa deixar o incêndio pegar fogo mesmo. Às vezes, como líder, você tem que falar: não, eu não vou apagar esse incêndio, vai você lá apagar o incêndio. E como que você faz isso? Gerindo bem o seu tempo, gerindo bem, então, a sua atenção dentro do período de tempo. E a gente vai aprender sobre isso aqui. Então, mentalidade sobre o tempo ela é simples. Se você não fizer, se você não usar o seu tempo para construir o futuro que você deseja, você nunca vai chegar no futuro que você deseja, certo? Você vai estar sempre patinando. E se você ficar o tempo inteiro à mercê do que acontece, dos problemas, os problemas não vão parar de chegar. Porque o que acontece? Um problema, um incêndio, ó, anota isso aí, fixa isso que eu vou te falar. O incêndio de hoje é aquilo que é importante, que foi importante ser feito no passado, mas que não foi feito. Então, como que você faz para evitar o incêndio de amanhã? Você precisa trabalhar com aquilo que é importante, que se você não fizer agora, vai se tornar um incêndio depois. Então, a única maneira de você conseguir parar esse fluxo de incêndios que chegam até você é você ter parte do seu tempo para apagar esses incêndios e para lidar com esse dia a dia e parte do seu tempo construindo aquilo que é importante para que no futuro você não seja surpreendido por mais incêndios. E claro, sempre vão aparecer uns incêndios do nada, porque você não consegue controlar todas as variáveis. Mas você não pode, né? Não é certo uma organização viver o tempo inteiro apagando incêndio. Se você está o tempo inteiro apagando incêndio, é porque as coisas não estão sendo feitas com a antecedência necessária, você não está sendo precavido o suficiente, você não está sendo estratégico o suficiente para garantir que no futuro não existam mais tantos incêndios assim. Então, essa é a mentalidade sobre o tempo. Construa agora, colhe amanhã, já dizia, né? Tem isso na Bíblia, mas todo mundo fala, parece óbvio, mas dentro de uma empresa, quando a gente vê, a gente está tomado pelo que acontece. E a gente não consegue entender como sair daquilo. Então, nesse vídeo, eu vou, né, já falei um pouco aqui, já te dei talvez algum insight, mas depois eu vou te explicar melhor como colocar isso no tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Próximo tópico, ó, já matamos o primeiro tópico, até que vai ser rápido aqui. Mentalidade sobre ser um líder. A ideia sobre ser um líder, já falei um pouco disso, até adiantei um pouquinho, mas o que eu quero falar principalmente aqui, que você tem que captar isso, tá? Se você é um líder, ou se você está trabalhando para se tornar um líder, né? Ou você é um líder natural, mas enfim, independente da situação. Vamos pensar que você é um líder dentro de uma organização. O que isso significa? Que tem pessoas que você lidera, que você gere, que estão abaixo de você hierarquicamente, tá bem? Então, se você é um líder, você tem que pensar que você é uma ferramenta, tá? E você é uma ferramenta valiosa para a empresa. Provavelmente a tua hora é mais cara do que de muitas outras pessoas, né? E você está sendo contratado para levar essa empresa para frente. As pessoas estão, né, alguém acima de você, ou você mesmo, ou enfim, a sociedade, alguém espera que você leve isso para frente, que você melhore aquilo, que você transforme esse ambiente que você trabalha, essa organização que você trabalha, em algo melhor, em algo com melhores resultados, em algo que impacte mais. Então você é uma peça-chave, você é importante. Se você é importante, o seu tempo é importante, as suas capacidades são importantes. É como se você fosse, imagina que você é uma ferramenta muito preciosa. Você vive numa aldeia onde vocês vivem ali da madeira, sei lá, vocês cuidam de madeira e vendem madeira, exportam madeira, e você é um machado, sabe? Você é a pessoa que pode levar essa empresa para frente. E dentro dos líderes, existem aqueles líderes que eles viram simplesmente apagadores de incêndio. E é isso que eu não quero para você. Porque se a empresa entender que aquela ferramenta, que é aquele líder, ele é a pessoa que vive apagando incêndio, ele vai se estagnar num certo ponto. Ele não vai conseguir galgar novas posições, ele não vai conseguir crescer, ele não vai conseguir se tornar um sócio, porque ele está sempre ali, né, resolvendo o problema do agora, mas isso é substituível.
Isso é substituível, às vezes, uma pessoa que é um líder que serve para apagar incêndio pode ser substituída por duas pessoas que ganham metade do que esse líder ganha e que resolvem aquele problema de uma maneira até mais eficiente, entendeu? Então, você tem que ser o líder que você como ferramenta, você não é uma ferramenta de apagar incêndio, você não é um extintor de incêndio, tá? Você pode até quebrar um galho apagando um incêndio, mas você é uma ferramenta de construção, você é um machado, você é um martelo, você é algo que edifica, você é algo que está construindo o amanhã e não só lidando com o agora. E você tem que se ver dessa forma. Então esse machado, ele tem que estar afiado. Esse machado, ele tem que estar, assim, o tempo inteiro se tornando um machado melhor. Então eu sei que o machado não tem muito como se tornar um machado melhor a não ser afiando. Mas você não, você é um ser complexo, você é um ser dinâmico. Você tem que estar progredindo. E você tem que estar se dividindo entre funções diferentes. Tá? E você não pode estar simplesmente ali o dia inteiro cortando aquele mesmo tipo de madeira, resolvendo como se você fosse uma máquina. Porque se você começa a se tratar como uma máquina, você vai ser tratado como uma máquina também. Então você tem que usar o quê? Você precisa trabalhar com a sua criatividade. Você precisa trabalhar com o seu pensamento estratégico. Você precisa utilizar habilidades nobres dentro do seu trabalho. Você não pode ser simplesmente algo mecânico, porque senão você não vai crescer mais, você vai estagnar, você vai ficar aonde você está. E você vê muitas organizações, líderes excelentes, né? Pessoas que são admiradas pela equipe, porque, nossa, é o grande resolvedor de problemas. Nossa, e eu já vi isso, as pessoas ficam às vezes com pena, falam assim, nossa, mas a pessoa é tão boa, por que ela não é mais valorizada? Por que ela, sei lá, não virou um sócio? Por que não virou, não galgou mais posições? E é por isso. Esse é o motivo que alguns líderes se estagnam porque eles acabam gostando, eles acabam se apaixonando por esse lugar de ser um resolvedor de pepino. Eles acabam se apaixonando por essa admiração que eles ganham às vezes dos colegas ou dos subordinados, de ser aquela pessoa que resolve aquilo que ninguém quer resolver. Entendeu? E eles param de ser admirados pelas lideranças, porque as lideranças não querem só essas pessoas. As lideranças querem pessoas que trazem ideias, que realizam, executam ideias, querem pessoas que edificam, como eu disse anteriormente. Então você, como líder, tem que se olhar dessa forma. Você é uma ferramenta valiosa que precisa se tornar cada vez mais valiosa, então você tem que estar em constante transformação e aprendizado, você tem que estar o tempo inteiro afiando o seu machado, se afiando, se transformando numa pessoa melhor. Você tem que sim ter capacidade de resolução de problema, que é muito importante. Você tem que ser também essa pessoa que resolve pepinos e que de vez em quando vai lá e desce para o campo e vai para cima, mas você também tem que ser a pessoa que está construindo o amanhã, uma, para diminuir o volume de incêndios do hoje e duas, para conseguir tornar esse lugar onde você trabalha algo melhor, algo maior, algo mais impactante. Você precisa ser a pessoa que leva esse negócio para frente. Matamos aqui então esse segundo tópico da mentalidade do líder. Vamos agora para os grandes blocos. Então, finalmente a gente vai chegar aqui, realmente, eu acho que no ponto alto do conteúdo do nosso vídeo, que é a organização por grandes blocos. Você vai trabalhar, basicamente, eu não vou chegar aqui para você e falar, olha, acorda às 5 da manhã, come um X-Bacon, aí dá uma cambalhota, aí você vai dar 3 pulinhos, aí você vai ligar, desligar, ligar o celular 20 vezes. Eu não vou falar exatamente o que você vai fazer. Eu vou falar quais são os blocos que você deve organizar o seu tempo. Então vamos lá. A gente não vai ter um recorte exato de tal a tal hora e coisas assim, porque cada pessoa tem o seu horário. Você pode ter filho, não tem filho. Tem uma organização assim, não é assim. Você mora longe, mora perto. Enfim, tem várias variáveis que eu não poderia chegar aqui e ditar essas regras, mas eu posso falar o quê? Sobre os grandes blocos. E depois dos grandes blocos, como eu disse, o próximo tópico eu vou chegar nos detalhes, e aí nos detalhes vão ter coisas que vão se aplicar a você, vão ter coisas que não vão se aplicar, vão ter coisas que são exemplos meus, vão ter coisas que são exemplos de outras pessoas. Vamos lá. Os grandes blocos. Você vai trabalhar com 3 blocos mais ou menos iguais de tempo e um bloco pequenininho, tá? Então, o primeiro bloco que você tem é um bloco pequenininho. Eu vou falando aqui com você e vou rabiscando. Aí depois entra um bloco igual, outro bloco igual e outro bloco igual, belezinha? Então fiz aqui, não, daí tem outro bloco igual. Não, tá certo, é isso. São um bloco pequenininho e 3 blocos iguais. Eu fiz esse desenho maravilhoso aqui, que eles não estão iguais, mas você entendeu, certo? Então, é por ordem mesmo de... Então você acordou no começo do bloco pequenininho, tá? O que acontece nesse bloco pequenininho? Depois é um dos blocos que eu vou trazer mais detalhes, tá? Que é a tua rotina ali, digamos, matinal. Esse primeiro bloco é um bloco pessoal. É você com a tua rotina ali dos primeiros momentos quando você acorda. Então é aqui que vai ter o banho, o banheiro, o café da manhã e tudo mais.
mas também tem algumas coisinhas que eu vou trazer como exemplos que vão ajudar a tua mente a ter mais foco durante o dia, que vão ajudar você a conseguir lidar melhor com os problemas. Então, esse aqui é um bloco que as pessoas muitas vezes desprezam, né? Acordam já. Eu sou o exemplo da pessoa que desprezou muito esse bloco. Eu vou colocar isso aqui para funcionar meio como tiara. Bom, então esse bloco é o bloco pessoal, depois a gente vai vir no detalhe, mas é você acordou, tarará, digamos que até antes de você começar a trabalhar, beleza? Beleza. Aí vem o segundo bloco, que é o bloco, digamos, da manhã de trabalho. Nesse segundo bloco, o que você vai fazer, tá? Você vai ter 30 minutinhos ali que ele está destinado a não fazer nada, então você nunca vai marcar nada nos 30 primeiros minutos quando você chega, porque você vai dar oi, vai tomar um café, aquele basicão ali da vida mesmo. Não, tipo, por exemplo, se você trabalha, você entra às 8 da manhã, não marque nada às 8 da manhã. Por quê? Porque você vai chegar correndo e já vai ter que marcar e fazer uma coisa, você não vai estar, né? Você é um líder, lembra? Você é um machado, se trate com respeito. Então chega com tempo, chega calmo. Ah, mas eu tenho um líder meu que marcou comigo uma reunião às 8 da manhã e eu entro às 8. Então esse dia você vai chegar às 7h30, tá? Ah, não, mas eu não posso, meu horário circular. Tudo bem, não bate o ponto, que seja, dá um jeito. Chega antes, não chega e faz as coisas correndo. Porque se você chega e faz uma coisa correndo, você já começa a entrar na energia do apagador de incêndios. E a gente se vicia nisso, a gente fica viciado em estar sempre correndo. Porque isso dá uma adrenalina e ao mesmo tempo transmite uma sensação de que a gente é muito ocupado. Então não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que gosta, inconscientemente, que gosta de ficar mostrando que está sempre atrapalhado. Assim. Você não é essa pessoa, você é um líder. Tá? Você é uma pessoa séria que está construindo, você está edificando. Você não é um pobre coitado que está apagando incêndio o tempo todo, tá bom? Fechou? Fechou? Então bora. Então, essa primeira meia hora você não vai fazer nada, você não vai marcar nada, você vai simplesmente chegar, dar oi, andar pelo lugar, olhar as coisas, pegar seu material, suas coisas de trabalho, dar uma organizada. Primeira meia horinha, sussa. Aí vem o horário nobre. A primeira hora, depois dessa meia hora, vai ser o horário nobre. Esse é o primeiro, esse é o seu horário mais importante do teu dia. Então, nesse horário, só tenha uma reunião em uma hipótese. Se é uma reunião importante o suficiente para que se você fizesse só essa reunião no seu dia, ele já seria um dia produtivo. Esse primeiro bloco da manhã, como um todo, é um bloco de construção. Não é um bloco de tarefas gerenciais. Então eu vou fazer uma divisão aqui com você primeiro, só para a gente entender. Para um líder existem duas grandes modalidades de tarefa. As tarefas que são executivas e as tarefas administrativas. Tá? O que é uma tarefa executiva? Uma tarefa executiva é algo que você faz de verdade, é o que você executa, é o que você realiza. E a tarefa administrativa é aquilo que você gere através de outras pessoas. Então, por exemplo, se você vai ter uma reunião e é uma reunião com investidores, possíveis investidores, e você pode ser que aquilo mude a realidade da tua empresa. Pô, essa reunião vale a pena marcar no primeiro horário, tá? É uma reunião que você vai fazer a contratação de uma pessoa que vai ser extremamente importante, que pode mudar a realidade da tua empresa. Vale a pena ser no primeiro horário. Agora, por exemplo, é uma reunião onde o diretor financeiro vai te apresentar os resultados do último trimestre. Não é uma reunião que você tem que fazer no primeiro horário, porque isso é passado, isso é presente. Esse primeiro horário, esse primeiro bloco, o bloco da manhã, é bloco de construção de futuro. Então, esse horário, o horário mais nobre, que é o teu primeiro uma hora, você deve fazer de tudo para deixar ele livre, no sentido de não estar com outras pessoas. Esse bloco da manhã, como um todo, né? Então esse grande bloco aqui da manhã, ele é um bloco que você deve evitar marcar reuniões. Tá? É um bloco que você, então, só vai ter reunião se for nesse primeiro horário, se for algo extremamente importante e que pode mudar realmente o futuro da tua empresa, da empresa que você trabalha ou da tua empresa, sei lá. Fora isso, você não vai marcar mais nenhuma reunião. Por quê? Porque esse bloco inteiro, como um todo, ele é um bloco de construção de futuro, ele é um bloco de execução. É um bloco onde você vai utilizar o quê? O seu bem mais valioso, que é a tua criatividade e a tua capacidade de foco. Então, nesse momento, esse primeiro bloco, você deve pegar aquilo que você acredita que pode levar a tua empresa para frente. Claro, as coisas você não vai começar e terminar no mesmo dia, ela vai ser a mais importante do mundo. Por exemplo, a questão da reunião com o investidor. Para essa reunião do investidor, vamos supor que ela vai ser marcada ali no primeiro horário.
mas ela não foi do dia para a noite que você simplesmente marcou, você se preparou para aquilo. Então vamos supor que no dia anterior você pegou o seu bloco inteiro e ficou preparando a apresentação. Pô, legal, você está usando a criatividade para fazer algo que só você vai fazer, que você acredita e que no futuro pode levar a tua empresa para um lugar, para um outro patamar. Bom, eu vou entrar em mais detalhes depois, mas vamos lá. Esse primeiro bloco inteiro, o bloco da manhã, é o bloco mais importante. É o bloco de edificação, de construção, é um bloco executivo, onde você não vai ficar gerenciando coisas, você não vai estar aberto para os incêndios. Se está pegando fogo, está rolando um incêndio nesse horário, você está indisponível. Você só está disponível para você fazer o seu trabalho, você com você mesmo, construindo o amanhã, ou nesse primeiro horário ali, depois da meia horinha, para ter uma reunião que é a reunião matadora. Você não vai marcar 2 reuniões. Você vai marcar uma reunião no máximo. E de preferência, você não vai marcar reunião nesse horário. Você tem um horário bem importante para marcar reunião, que é o seu segundo horário nobre de reuniões, e ali, que é o que geralmente você vai ter mesmo, que é a sua primeira hora do segundo bloco, tá? Que é uma hora importante. Por que isso? Vamos lá, por que tem essa definição do primeiro bloco, ele tem essa importância, esse cuidado todo? Porque de manhã é a hora que você está mais motivado, que você está mais criativo. E conforme você vai resolvendo bucha, pepino, vai vindo problema, essa sua criatividade, essa sua força de vontade, ela vai minando, você vai ficando mais fraco. Você não consegue criar uma solução super legal ou trabalhar em alguma coisa que você gosta, que você se envolve, que você acredita, depois de ter tomado uns 4 socos na cara que vieram ali, um problema carro e tudo mais. Não, você precisa estar limpo dos problemas do dia a dia para fazer isso. Sua mente precisa estar limpa, você não pode estar cansado. Então, no momento que você chega no trabalho, você tem aquela primeira hora, você está tranquilo, você vai usar o seu bloco da manhã para construir o amanhã. Tá legal? E aí depois entra o período da tarde. O período da tarde é o seu bolo ali de trabalho, que é o período mais administrativo. Então é ali, primeiro horário do período da tarde, você vai marcar uma reunião importante, né? Então pense que quanto mais cedo, mais importantes as reuniões. Mas é o horário onde você vai analisar dados, enfim, eu não sei qual que é a tua área, mas é onde você vai marcar suas reuniões, é quando você vai falar com as pessoas, é quando você vai estar aberto para os incêndios acontecerem, é quando você vai, às vezes, ensinar alguém ali alguma coisa, alguém que chegou e você precisa passar uma tarefa para ela. Enfim, é o horário onde você vai fazer o trabalho mais feijão com arroz, é o trabalho que você está mais habituado, ou o trabalho que de repente você fazia antes de ser promovido, né? Ou é o trabalho que você está querendo deixar de fazer, mas que ainda não faz. O momento da tarde é o momento onde você cuida do presente. Então, primeiro o futuro, depois o presente. E aí, dentro do presente, o horário nobre é o primeiro horário. Quanto mais cedo, mais nobre. Então, você prioriza sempre as coisas mais importantes no começo do segundo bloco. Então, é um período que tudo bem, é reunião, tudo bem, é incêndio, vai trabalhar com isso mesmo. E aí, ao contrário também. Você não vai pegar e construir a apresentação para os investidores nesse horário. Entendeu? Você está ali no meio dos incêndios, as pessoas estão te interrompendo, estão te atrapalhando, você está aberto ali realmente a marcar reuniões, você já está cansado. Então deixa as coisas mais importantes para amanhã. Não, também não é porque amanhã é mais importante que você vai pegar uma coisa da manhã e fazer à tarde. Não, porque você precisa fazer muito bem feito também aquilo que acontece de manhã. Então de tarde é o período administrativo, onde você faz a gestão do dia a dia, onde você apaga incêndio, onde você marca reunião, onde você faz as coisas mais normais assim do trabalho, que pro agora, pro hoje, parecem ser as mais importantes. Então é a hora que você lida com aquilo que é urgente, é a hora que você lida com o dia a dia. E de manhã você está cuidando do futuro. E aí tem o terceiro bloco. O terceiro grande bloco é o bloco onde você vai embora para tua casa. É o bloco onde ele é seu também. E aqui, o que a gente vai colocar nesse bloco? Várias coisas importantes. Você vai colocar estudos, você vai colocar família, no bloco da manhã também entra família. Você vai colocar, muito importante, hein? Esportes. Então é a hora que você vai afiar esse machado, é a hora que você vai passar um hidratante nessa madeira para ela não trincar e você não quebrar. Tá? É a hora que você vai limpar a ferrugem. É a hora que você vai cuidar desse machado, vai fazer a manutenção dele para no dia seguinte ele estar novinho em folha. Você vai dormir o suficiente, né? Daí tem o outro bloco que seria aqui, que eu não vou chamar ele de bloco, é um bloco que você dorme, que é um bloco super importante que te leva de um dia para o outro, que também, né? E aí existe todo um processo antes de você dormir que ele é importante para você não ficar pilhado e conseguir dormir bem. Tá? Eu posso fazer depois um vídeo sobre higiene do sono e tudo mais, não vou entrar tanto não vou entrar nesses detalhes aqui, vou dar alguns exemplos ali no próximo bloco aqui
no nosso vídeo, tá? Mas é bem importante que você durma bem. Acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar e realmente, enfim, poderia ficar falando sobre horas aqui. E eu consegui mudar a minha vida, assim, várias coisas que eu queria mudar em mim. Eu consegui mudar quando eu comecei pelo meu sono. Então foi o ponto ali, o sono é alicerce, que nem a gente está falando aqui do tempo, né? Você pensar no tempo que você está acordado trabalhando como um alicerce para você construir o futuro que você deseja, o sono é o alicerce para você conseguir, é o passo que está atrás para você conseguir gerir seu tempo. Porque se você não dorme bem, você fica mais impossível, você raciocina pior e você, enfim, tem menos controle de você mesmo. Então vamos lá, depois a gente fala mais sobre tempo, sobre sono, mas a ideia então do terceiro bloco, do quarto bloco, desculpa, do último bloco ali, o bloco da noite, né? É você praticar um exercício físico muito importante mesmo, tá? É você ter alguns rituais que te ajudam a se desconectar, é você dar atenção para tua família e olhar para eles de verdade, né? Você precisa parar uma hora de trabalhar. Então, pô, se você vai jantar com a tua família, não vai ficar olhando o celular, mexendo no celular, resolvendo coisa de trabalho. Às vezes, vai ter jeito, hoje vai, não sei o que lá. Tudo bem, se for uma exceção, mas que não seja uma regra. A regra é que esse momento é para você. Você precisa disso para você conseguir estar bem no dia seguinte, para você conseguir dar conta dessa maratona. Porque você não está numa corridinha curta ali. Você não é uma semaninha, um trabalhinho que você vai fazer bem ali, apressadinho, que vai resolver tua vida profissional, que vai resolver a vida da tua empresa. Não, é uma jornada longa e você precisa aguentar essa jornada longa sem surtar e sendo cada vez melhor. Então, nesse momento, você vai também estudar, porque você está se desenvolvendo para o amanhã. Vamos passar para o próximo bloco, que eu já estou aqui ansioso querendo trazer os detalhes de cada um desses bloquinhos. O próximo bloco que eu digo que é dos detalhes, né? O próximo bloco desse vídeo. Vou falar um pouco mais agora sobre cada um dos 4 blocos. O bloco 1, que é o bloco ali da manhã, eu vou te dar o exemplo como que para mim é a manhã perfeita, tá? Minha manhã perfeita, eu acordo, antes de eu levantar da cama, tipo assim, claro, eu levanto rapidinho e tal, porque daí eu pego minhas coisas que são necessárias para eu fazer o meu momento de meditação. E esse momento de meditação eu faço 15 minutos. Ah, Lucas, mas fulano de tal faz 1 hora, isso é ótimo e não sei o quê, e eu quero começar fazendo já 1 hora, porque eu faço a oração do não sei o quê, né? Meditação pode funcionar também como oração, como mentalizações, né? Na realidade, eu faço primeiro uma sequência de mentalizações e aí depois eu faço a meditação mesmo, tá? Que eu fico ali e tal, fazendo um mantra. Mas essa é a maneira como eu faço. Tem gente que reza, tem gente que pega a Bíblia, você pode fazer como for. Mas esse é um momento seu sozinho, com Deus, com a energia maior, com a sua concentração, com o seu cérebro, com a sua respiração, enfim. Seja o caminho que você use para atingir essa concentração. Se você tiver buscando um caminho, existem vários e você pode experimentar. Eu experimentei muita coisa até descobrir a minha maneira. A gente pode falar, né? Como eu disse no começo, todos os meus outros vídeos, eles se conectam com esse aqui. Então, todos os vídeos que tem aqui nesse canal, eles vão te ajudar a conseguir melhorar o que você está planejando, o que você está pretendendo fazer assistindo esse vídeo daqui. Então, muito provavelmente vai ter um vídeo te dando algumas dicas sobre isso, sobre meditação, sobre concentração e tudo mais. Então, o primeiro momento é você ter essa concentração, esses 15 minutinhos, que eu recomendo que seja 15 minutos mesmo, porque o que acontece? Se você acordar, vamos supor que você, não, mas tudo bem, eu consigo ficar 1 hora rezando, 1 hora meditando. Mas beleza, e no dia que você acordou atrasado? E no dia que você tem que começar a trabalhar um pouco mais cedo? E no dia que você não dormiu bem, você vai conseguir manter esse hábito? Você vai conseguir manter 1 hora de meditação? Eu prefiro garantir 15 minutos todos os dias do que tentar bater, né? Isso vale para tudo, do que tentar ter umas metas assim meio absurdas e não conseguir dar conta de cumprir. Então vamos lá, esse é o primeiro momento ali, antes de levantar da cama, de sair, de tomar banho, de tudo. Depois eu tomo banho, beleza? Saio do banho, vou no banheiro, tomo banho, tal, ali, saindo do banho, eu já arrumo minha cama, então rapidinho, pá, arrumo a cama, abro a janela, dou uma catada no quarto, aí eu venho para a sala, aí eu lavo o quintal do meu cachorro, essas coisas de tarefas domésticas, talvez você faça, talvez você não faça, mas eu considero elas meditativas também, elas são importantes, porque enquanto eu estou fazendo, muitas vezes eu estou o quê? Ouvindo uma aula, eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo uma música que me ajuda a me concentrar, eu estou pensando nas minhas próximas tarefas. Então eu faço também 15 minutos de bike, que eu tenho uma bike aqui em casa. Por que é importante, né? Depois que eu saio do banho, fiz a meditação, saí do banho, arrumei as coisas, aí eu termino, digamos assim, esse bloco da manhã tomando um café e fazendo uma bikezinha. E é importante você achar alguma coisa que não seja bike. Às vezes eu faço um alongamento só, que seja, sem aquele polichinelo, alguma coisinha simples, mas que seja corporal, porque daí você vai começar a ligar, a conectar
o seu cortisol, né? Então você vai ficar mais atento, você vai ligar o teu corpo, você vai avisar para o teu corpo que, olha, agora está de manhã, agora está na hora de entrar no ritmo. E você vai começar a entrar num ritmo importante. Então esse momento não é para você necessariamente, porque eu estou querendo emagrecer, porque não sei o que lá. Você tem o seu momento para o esporte. É só para você realmente conectar o seu corpo, para você se ligar na tomada ali, ficar realmente mais apto ao que vem depois, que é ali o seu bloco mais importante. Então fechou aqui o bloco da manhã, que é um bloco seu com você mesmo. Você pode dar uma estudadinha, ouvindo, né? Eu faço a bike dando uma estudadinha para ir já conectando a mente também e o corpo ao mesmo tempo. Você se prepara, né? Você começa concentrado com as mentalizações e aí você vai pegando velocidade. Você vai pegando velocidade e aí você vem para o momento mais importante, que é o bloco da manhã do seu trabalho, onde você vai fazer aquele trabalho criativo, aquele trabalho que você acredita que só você tem que fazer. Se você tem algo que você vê para a tua empresa, que pode fazer muito bem para essa empresa no futuro, mas que ninguém acredita, usa na tua primeira hora. Tá? Acredite em você, você é o líder. Vou trazer um exemplo, né? A gente tem a escola lá no Brasil e aí tem as visitas que as pessoas vão conhecer a escola para fechar a matrícula. O que eu estou desenvolvendo nesse meu período da manhã? Um manualzinho bonitinho para a pessoa pegar e sair e levar isso para casa. Qual que é a minha ideia? Com esse material, parece uma coisa simples, mas eu quero destruir as objeções. Então as pessoas saem em dúvida. A minha ideia é que as visitas, que hoje tem uma taxa de conversão, então a cada X visitas, né, eu tenho uma quantidade de pessoas que fecham matrícula, a minha ideia é aumentar isso. Isso muda o jogo pra gente. Isso é muito importante pra gente. Então, nesse momento, ninguém falou para mim que isso era uma ideia legal. Eu estudando, vendo referência, fazendo benchmarking, eu vi que outras escolas fazem isso, falei, poxa, eu vou fazer também. E aí fui, aí eu vou com inteligência artificial e converso com a inteligência artificial, pego materiais antigos, mando lá, imputo, leio coisa que já saiu sobre a escola. Então é um momento criativo, que eu vou pegando várias coisas, eu não tenho pressa nesse momento, porque é um momento que eu estou construindo aquilo que eu acho importante para a empresa, aquilo que eu vejo que pode melhorar, uma coisa, né? Se eu, de repente, se eu faço isso e eu melhoro que seja 20% da minha taxa de conversão de matrícula, isso dá um resultado ali no longo prazo, jogar um juros compostos nessa brincadeira, nossa senhora, isso muda a realidade da empresa. Uma coisa que o quê? Que eu fiquei ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, aos pouquinhos, mexendo, sem pressa, mas que no final eu construí, eu edifiquei, eu fiz algo que é bom para o futuro. Então aqui está um bom exemplo, né? Já dei alguns outros exemplos de criação. Os meus vídeos do YouTube, né, eles não estão relacionados diretamente à minha empresa. Hoje eu tenho esse privilégio de poder gravar, mas os meus vídeos também eu vou usar para a empresa porque tem coisas que eu vou mandar para as pessoas que são meus liderados, né? Eu quero que a galera que trabalha comigo assista esse vídeo aqui também. Né? Então é uma maneira que eu estou trabalhando também para a minha empresa, para as minhas empresas, mas que eu também estou fazendo algo que é importante para mim. Então se dê esse momento também. Né? Crie algo que vai te construir, que vai te posicionar, que vai te fazer ser um líder melhor e que vai conseguir fazer que no longo prazo a tua empresa cresça, o teu negócio cresça, você cresça junto. Aí é uma simbiose, né? Quando você cresce, a empresa cresce. Quando a empresa cresce, você está junto, você cresce junto. Então esse é o momento do bloco da manhã. E aí depois vem o bloco da tarde, que vem todas aquelas reuniões, né? Então eu já falei um tanto sobre elas, não vou ficar me repetindo aqui muito, mas é a hora que você está resolvendo o problema, é a hora que você está marcando com as pessoas, é a hora que você está acompanhando números, é a hora que você está ali realmente fazendo o trabalho de dia a dia, que você está trabalhando para resolver os problemas que aparecem e para gerenciar, para administrar as pessoas, né? Se você é um líder, provavelmente tem pessoas abaixo de você, você tem que acompanhar o trabalho delas. Então, o momento de acompanhar o trabalho delas é nesse período também da tarde. E aí o período da noite é extremamente importante você ter contato com a tua família. Em relação à prática de esportes e estudo, né, eu recomendo a mesma coisa que eu falei sobre amanhã. Você não precisa começar fazendo um monte de esporte e fazendo 1 milhão de coisas e querendo assim, sabe, com metas absurdas. Comece simples, comece uma vez na semana, 2, 3. Eu tenho muito sim uma recomendação que é, se você quer começar a praticar um esporte novo, começa pelo final de semana, começa como dá e vai melhorando isso aos poucos, vai aumentando isso aos poucos. Eu hoje estou no momento, por exemplo, que eu estou introduzindo mais 2 aulas por semana de kickbox no meu período da noite. Eu faço 3 treinos de musculação na semana. Eu tive que diminuir um dia de treino de musculação durante algumas semanas para introduzir essas 2 outras aulas de kickbox. E aí depois eu vou reajustando. Eu não tenho pressa em relação a isso, porque isso não é uma corrida curta, é uma corrida é uma maratona. Então, se eu demorar um semestre para conseguir transformar, colocar na minha rotina 3 aulas de musculação em 3 treinos de musculação, substituir por 3 treinos de musculação mais 2 dias de treino de kickbox, poxa, olha que legal, em 6 meses mudar isso
É muito bom, não tenho pressa para conseguir estabelecer isso, mas eu tenho que estabelecer isso com constância. Não adianta eu fazer isso 2, 3 semanas e simplesmente largar porque eu não consegui colocar isso na minha rotina. Então vá aos poucos, né? Você pode escolher uma hora para revezar entre estudar e treinar. E aí uma recomendação que eu trago para você, bem importante, né? Eu vou trazer algumas recomendações sobre esse período. Então, reveze entre estudo e prática de esporte. Então, coloque ali uma horinha de estudo. Se você tem uma hora de uma coisa ou de outra, vá revezando. Né? 3 dias por semana praticando esporte, mais 2 dias estudando, pô, tá ótimo. O contrário também tá ótimo. Você ainda tem o quê? O final de semana, que eu vou falar um pouquinho ainda nesse vídeo sobre o final de semana, tá bom? Então, vamos lá. Use esse bloco de tempo para estudar, para treinar. Olha como essas duas coisas são importantes para a sua construção do amanhã, né? Para você afiar o teu machado, para você manter ele como uma boa ferramenta. E aqui você pode também, tá? Uma coisa que eu recomendo para você é que antes de dormir você leia. Então, independente do estudo, antes de dormir, pô, você tá na cama ali, mas eu gosto de assistir uma TV e tal, tudo bem, assiste sua TV. Mas lê, nem que seja 5 pagininhas, coloca ali, deixa do lado da tua cama um livrinho ou então o Kindle, né? Eu uso o Kindle. E dá uma lida, coisa rápida, sabe? Que seja uma página por dia, porque você vai ler uma página, você vai acabar lendo pelo menos 2, 3. Coloca uma meta baixa, mas faça todo dia que uma hora você nem pensa mais. Quando você vê, você tá na cama, você já leu 10 páginas, você, opa, vamos lá. Tá? Então não vou ser drástico aqui, nem radical de falar, corta a TV, corta o celular, corta tudo, coloca isso, coloca aquilo. Não, mas deixa o livrinho ali do lado da sua cama, tá? Que não seja contado como estudo, que seja contado como lazer. Começa a assimilar esse momento a algo prazeroso, de você deitar, pegar na sua caminha ali a hora que você vai deitar, que gostoso, já tomou seu banho, já praticou seu esporte, já curtiu a sua família. E a última recomendação que eu quero deixar aqui para esse bloco da noite, depois a gente vai entrar algumas recomendações básicas para o final de semana, é que quando você que você tenha uma rotina de se alimentar, de fazer uma refeição em família, pelo menos uma por dia. E que nesse momento vocês combinem de não usar o celular. Para você estar ali com as pessoas, olhar no olho, saber conversar. Porque é isso, se sua vida, de repente você está caminhando, né? Quanta gente passa por isso? Caminhou super no profissional, deixou a família de lado, e aí de repente vem um problema familiar, né? E a pessoa vê que aquilo já virou um incêndio que toma conta do emocional da pessoa. Então mantenha-se conectado com a sua família, tenha rotinas, rituais em família que são super importantes. E aqui para fechar, vou falar rapidinho de final de semana. Final de semana, basicamente, a gente sempre trabalha aqui de final de semana também, sábado e domingo, tá? Mas eu trabalho fazendo o quê? Aquilo que eu mais amo. Então, final de semana é para você investir seu tempo em projetos pessoais, então coisas que às vezes nem tem nada a ver com o seu trabalho, tá? Ou projetos pessoais dentro do seu trabalho. O final de semana ele pode ser um pouco parecido com aquele primeiro bloco. Você precisa ter tempo para você estar com a sua família, você precisa ter tempo para você praticar esporte também. Então, final de semana é isso. Para a gente, o que, que é? É praticar esporte. Então, a gente sempre treina. Quando eu comecei a fazer musculação, eu comecei fazendo de sábado e domingo, que eram os dias que eu já tinha totalmente livre, porque minha semana era corrida e ainda não tinha uma boa organização. Então, foca, né? Aproveita para criar novos hábitos no final de semana. Eu sempre dou uma estudada, então uma lida, escuto um áudio, uma aula, um podcast, que seja uma estudada leve e prazerosa. E faço trabalhos criativos, coisas que são desde projetos profissionais ou até coisas que eu estou afim de fazer do meu trabalho mesmo, né, das escolas e tudo mais, mas que eu às vezes no dia a dia não faço, nem no meu bloco de execução também não consegui fazer. E eu pego o final de semana para fazer isso com o tempo, tá? Não deixa o seu final de semana ser inteiro tomado por nenhuma dessas coisas. Não vai passar o final de semana inteiro estudando, nem inteiro treinando, nem inteiro trabalhando. Mas coloque um pouco disso ali na tua rotina e tenha um tempo com a sua família e aproveite esse tempo que ele é muito importante para você também estar descansado e começar a semana com energia, porque, imagina, seu primeiro bloco de execução da segunda-feira é o top do top, é o momento onde você tem que, assim, construir muita coisa boa para o futuro da tua empresa. Espero que eu tenha te ajudado. Aqui eu deixo um vídeo, vai aparecer um vídeo aqui, ou já apareceu, que vai te ajudar, né, que é complementar a esse que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando com você. Olha, foi de coração, espero que você tenha aproveitado muito bem. E se você sente que alguma coisa passou, assiste de novo depois desse vídeo, salva ele. Se você não se inscreveu no meu canal, já passou da hora, se inscreve aqui no meu canal e vamos seguindo junto até o próximo vídeo.